Desde criança, né, o rádio sempre foi o meu companheiro. Sou filho de pais separados, então minha mãe tinha que ir trabalhar para trazer o sustento para casa e eu fazia algumas atividades dentro de casa. E ali o rádio me acompanhava. Aí foi crescendo um amor assim pelo rádio, né? Trabalhei em algumas emissoras de rádio e ali eu fui conhecendo grandes comunicadores, o sonho sempre na mente de querer crescer. Mas em um determinado momento eu saí do rádio e aí eu fui para a área do marketing, fui trabalhar para uma grande empresa no marketing. Lá, enquanto eu estava fazendo o trabalho, eu comecei a ter alguns problemas para dormir. Então em casa eu ficava zapeando a TV, né? Foi quando eu encontrei a TV Novo Tempo, comecei a assistir. Eu já era um cristão, mas eu costumo dizer que eu não estava tão aprofundado aos ensinos que a Bíblia nos revela. E ali eu comecei, então, junto com a Novo Tempo, a estudar um pouco e conheci algumas lições, alguns estudos que transformaram a minha vida. Mas existia um caminho, um abismo muito grande para que eu pudesse tomar a decisão de servir a Deus de um puro e sincero coração até a sua volta, né? Eu tinha um problema de deixar o meu trabalho, de escolher deixar o meu trabalho, por algumas coisas que para mim agora faziam todo sentido, né? Mas eu fiz um pacto com o Senhor, pedindo para que Ele mostrasse que se fosse da vontade dEle, eu então gostaria de estar servindo Ele e eu consegui me desligar daquela empresa. Quando eu saí da empresa, eu tinha comigo dentro de mim já uma certeza daquilo que eu queria viver, mas a transformação, talvez na minha família, naqueles que estavam perto de mim, ela estava acontecendo ainda, gradual. E eu fiquei um tempo desempregado. Apareciam várias oportunidades, porém, as oportunidades que apareciam iam contra aquilo que eu acreditava, aquilo que se tornou um princípio para mim. Então, foi difícil, um momento de escuridão, eu digo assim, onde as portas se fechavam. E tudo que poderia ser aberto, eu teria que negar aquilo que eu passei a acreditar então. Eu tive grandes oportunidades, tive a oportunidade de me tornar um supervisor de uma rede de rádios, tive a oportunidade de me transformar em um locutor de uma rádio também, mas eu abri mão de tudo isso para realmente servir a Deus. E nesse tempo eu comecei a trabalhar em outras áreas que eu não conhecia, pintura, limpeza de alguns lotes, eu fui fazendo outras coisas para que eu pudesse sustentar a minha família. Foi um momento assim muito difícil para mim. Em meio a essa necessidade que eu tinha de trabalho, eu fiz um propósito com Deus, que eu não voltaria mais para o rádio secular. Mas o pastor distrital naquela época, ele veio e falou para mim, por que você não encaminha um áudio e um currículo para a Rede Novo Tempo, para que você possa trabalhar, já que você tem experiência no ramo, que você gosta de fazer isso. E naquele momento eu duvidei de mim, mas eu mesmo assim, com a insistência dele, fiz um pequeno portfólio, enviei junto com o currículo e continuei ali, fazendo aquilo que aparecia, para que eu pudesse sustentar a minha família. Mas foi nesse ano, no ano de 2023, em que eu recebi um telefonema e era do pessoal da Rádio Novo Tempo, dizendo que teria uma oportunidade para mim. E se eu aceitaria sair da região onde eu nasci, onde eu vivi, sair de perto da minha família mesmo para poder viver essa oportunidade. Foi quando eles me falaram que eu poderia ser, então, locutor da Rádio Novo Tempo da cidade de Londrina. A Novo Tempo foi essencial para a transformação da minha vida. A Novo Tempo fez parte deste caminho a Cristo, eu posso dizer assim. Eu comecei a estudar as revistas, os estudos, aquilo que os Anjos da Esperança ofereciam, recebia na minha casa gratuitamente. Eu achava isso incrível. Eu falava, como pode, eu receber um material de tão alta qualidade, um curso que aí fora eu poderia pagar muito caro por ele, eu recebia de graça na minha casa através de uma revista que o nome já dizia, Revista Esperança, trazia esperança para mim. Então a Novo Tempo foi essencial. Nas noites em que eu passei momentos difíceis, tive uma pequena depressão, um momento que eu queria ficar sozinho dentro do quarto, era a TV Novo Tempo que fazia parte da minha vida, ela que me trazia essa alegria e a vontade realmente de servir a Deus. Às vezes a gente não entende esse vazio que existe dentro de nós, a falta de alguma coisa. A gente pode possuir, pode ter condições, mas nada compra aquilo que Jesus tem para nós, a sua presença, o seu amor
E através das palavras, através da Bíblia, através do estudo, eu consegui encontrar isso.